Está connosco neste jornal Ricardo Ribeiro, presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Doutor, boa tarde. Bem-vindo. Que informação é que já conseguiram recolher sobre este abalo? Sim, foi um abalo fraco, portanto, que se situou ali a 4 km a oeste, sudoeste de Sintra, e que se traduziu, enfim, nestas consequências que as pessoas identificam. Nós, das informações que tivemos, não houve qualquer problema. Naturalmente que as pessoas entram em pânico porque também não têm noção do que é que está a acontecer. É uma situação que não é normal acontecer todos os dias, mas vai acontecendo. E com esta intensidade tem acontecido, às vezes mais distante da costa? Sim, há coisa de 1 ano e meio, 2 anos também em Braga, um pouquinho mais forte, moderado, este foi fraco. E isto é a atividade normal, a Terra é um planeta que está vivo e, portanto, estas questões acontecem. E isto é sempre também momentos em que nós devemos falar sobre a realidade do que pode acontecer em Portugal. É um assunto um bocado esquecido. Só nos lembramos, de facto, quando acontece e esta questão situação. Preocupa-nos a nós, porque aquilo que nós entendemos é que, sem alarmismos, nós temos que dizer às pessoas, dizer à população, dizer ao país que Portugal está numa zona de risco. Portugal tem o risco sísmico. Há, aliás, um estudo, e que eu gostava de partilhar aqui com os telespectadores, que é um estudo feito que apresentei aqui algumas imagens e que tem a ver com os prováveis cenários. E em determinados cenários previstos, portanto, que poderão acontecer, nós temos cerca de 10 mil mortos previstos, 273 mil desalojados, 9.900 edifícios que colapsam, 24 mil edifícios com danos elevados. Isto para um sismo mais ou menos de que magnitude? 8,5, 8,7. Aliás, se nós formos à história, temos o sismo seguido de tsunami de 1755. E, portanto, na hipótese de um sismo com essas características, é esse, nesta altura, o efeito? Seria esse o efeito? Por baixo. Nós, por exemplo, esse estudo aponta para problemas entre o Seixal e a Costa da Caparica, com a liquefação daqueles terrenos, com problemas gravíssimos na área metropolitana de Lisboa e com prejuízos enormes, tanto para a economia como para a sociedade. E a questão, por exemplo, que se coloca, e ainda agora estávamos aqui a falar a estas pessoas, a questão é porque é que não se credibiliza este risco junto à população, para a população estar à espera. Qual é a população que tem uma reserva de água, uma lanterna a pilhas, um rádio a pilhas, um colete de alta visibilidade, os medicamentos crónicos em casa para 4 ou 5 dias. Acredito que seja muito pouco. Ainda hoje, a propósito, fazíamos esse exercício aqui na redação em conversa com alguns colegas e, de facto, é muito pouco o risco encarado pelas pessoas. Mas quase a culpa ninguém não é das põe pessoas, porque o risco tem que ser apresentado às pessoas. E a ideia que eu tenho é que algumas autoridades entendem que esconder o risco das pessoas e levar as pessoas a despreocuparem-se dessa realidade, que é o melhor. Na nossa opinião, não é porque elas não se autoprotegem, porque elas não se previnem relativamente a isso. E só para lhe dar um exemplo, que o risco sísmico tem duas questões. É a probabilidade dele acontecer. E essa probabilidade não depende do homem, naturalmente, mas ao nível da consequência, ou seja, o risco tem estas duas variáveis, probabilidade e consequência. Na consequência, nós podemos atuar. Repare. E já agora estamos a ver, creio, uma imagem a propósito das zonas com maior risco. Macrosísmica, exatamente. Pode explicar, por favor. Pronto, é as zonas, há um gráfico de cores e nós verificamos que quanto mais clara for a zona, menor é a intensidade macrosísmica prevista ou hipotética. E de facto, nós, se repararmos, é no litoral, a partir da área metropolitana de Lisboa, um bocadinho mais para cima, até ao Algarve e toda aquela ponta de Sagres e toda aquela ponta do Algarve, incluindo o Alto Alentejo e ali aquela zona da área metropolitana de Lisboa, na margem sul, onde estão
também concentradas a maior parte da população. Repare, eu referenciei uma zona, uma faixa de terreno que, acontecendo um sismo na casa de 8, 8,5, provocará danos ao nível da sustentabilidade dos edifícios entre o Seixal e a Costa da Caparica, envolvendo Almada, e repare, nós temos aí mais de 250 mil habitantes. E esses habitantes, essa população destas zonas com maior risco, o que é que devem fazer para prevenção? O que é que devem ter em casa, por exemplo? Para já, devem-se prevenir ao nível das necessidades básicas, como a água, os medicamentos crónicos para diabetes, insulinodependentes, etc. Depois, ter cuidado. Ou seja, quase que ter uma bagagem à mão com esse tipo de coisas. Para alguns dias, mas isso não é só para esses, porque o sismo pode acontecer em qualquer parte do país. Eu acho que, e não é só sismos, isto pode ser qualquer outros riscos naturais, antropogénicos, etc., pode determinar que, por qualquer motivo, a sociedade que nós conhecemos pode ficar paralisada durante alguns dias. Portanto, são medidas de prevenção para acidentes graves, catástrofes ou calamidades. E, portanto, nós não estamos preparados. Mas não é só a população, porque, repare, nós sabemos que 1755 aconteceu, mais que uma vez, e vai voltar a acontecer. Não é aceitável. E eu pergunto aos responsáveis de Portugal, porque é que Portugal ainda não tem um sistema de alerta e detecção e alerta de tsunamis na costa portuguesa? Isto é completamente inaceitável. Eu já vim aqui dizer isto quando foi o sismo de Katmandu e não se faz nada. Fizeram-se meia dúzia de testes, há uma boia ali em Setúbal e o processo está parado. Não é aceitável que se retire aos portugueses a possibilidade de ter 20, 30 minutos de tempo para poderem afastar-se, por exemplo, da costa no caso de tsunami. Tendo em conta a área imensa de costa que Portugal Exatamente, tem. Portanto, ainda para mais um país com turismo, com a maior parte da população junto ao litoral, em especial na região sul. Portanto, isto não é aceitável. Por outro lado, é urgente a implementação de um sistema de alerta, que foi o que eu acabei de fazer, sustentável, gerido pelas autoridades portuguesas, ações de formação e esclarecimento da população da realidade do risco sísmico, explicar às pessoas que nós estamos numa zona de risco, que há a probabilidade de haver um sismo grande e até a probabilidade de haver um sismo com possibilidades de tsunami. Introdução das disciplinas em matérias relacionadas com a proteção civil, fazer um pouco aquilo que se fez com o ambiente, por exemplo, com os reciclados. Isto é uma questão de uma geração. Nós não temos cultura de segurança. Não é só na proteção civil. Higiene e segurança no trabalho, segurança em casa, roubos, etc. Aumentar o controle qualitativo da tipologia de construção e encontrar soluções para os edifícios anteriores a esta regulamentação urbanística. Efetuar o levantamento da realidade regional na sua relação com o risco sísmico, verificar e garantir, repare, esse estudo que eu ainda agora aqui falei, identifica 55% dos edifícios de saúde estão em zonas de risco. E nós não temos dados objetivos, mas temos muitas dúvidas que alguns dos hospitais da área metropolitana de Lisboa não sucumbam a um sismo superior a 8,5. E, portanto, se nós temos mesmo estas estruturas básicas de apoio à população em risco, em zonas de risco, e há algumas com necessidade de construção de novas e de manutenção das atuais, percebemos que, de facto, há muito para fazer. E, por fim, verificação da resistência das redes de serviços públicos, porque, nomeadamente gás, eletricidade, etc., porque não é só a população que não está preparada. As próprias empresas necessitam de ter mecanismos quase, eu direi, autónomos de funcionamento. Não sei se se lembra, há uns 2 anos, eu também estive aqui a comentar uma situação de um acontecimento meteorológico adverso no Oeste, que em Portugal continental, um espilho da natureza pôs uma série de pessoas durante uma semana sem eletricidade. Exatamente porquê? Porque a EDP não tinha feito o trabalho de casa, como eu acho que continua a não fazer. E, portanto, quando a Autoridade Nacional de Proteção Civil determina um alerta amarelo, laranja, vermelho, isto não é para inglês ver. É para as entidades a quem aquilo se destina e a população tomarem medidas preventivas. Neste caso, há necessidade, quando estamos em alerta laranja ou vermelho, no mínimo, já para não dizer até o amarelo, estas entidades têm que pré-posicionar meios, têm que fazer qualquer coisa, têm que ter um plano, têm que ter uma organização para prevenir que, caso aconteça o pior cenário, eles estejam numa situação de resposta otimizada. E isto não acontece em Portugal, infelizmente. E um dia, se calhar iremos estar aqui a discutir as consequências
da inconsequente reflexão que ninguém fez durante o período que devia ter feito, nomeadamente o trabalhinho de casa para proteger a população portuguesa. Volta e meia, Sr. Doutor, assistimos a alguns simulacros em edifícios públicos, em escolas, em empresas também. Isso não é suficiente? Muito pouco. E muito pouco e com qualidade científica limitada. Ou seja, deve haver uma coisa é exercícios, outra coisa é simulacros, e os exercícios são fundamentais. Mas os exercícios têm que ter sustentabilidade técnica e científica. E, na nossa opinião, há muito a fazer. É melhor fazer esses do que nada, confesso. Mas os grandes exercícios que são necessários fazer para testar tempos, para testar capacidades, para testar competências, para testar meios e recursos, tem que ter uma outra tipologia diferenciada, mais técnica, mais científica, porque, repare, exercitar, por exemplo, um grande centro comercial, eu não vou dizer o nome para não estar aqui a levantar, a personalizar, fazer um exercício de simulacro, de evacuação de um grande centro comercial, que as lojas abrem às 10 e fazer um exercício às 9h30, ou exercitar um risco no túnel do Marquês a um sábado, não é propriamente, não se recolhe dali grandes dados científicos e técnicos e, portanto, é necessário melhorar isto também. Sr. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelos alertas que trouxe aqui à antena da SIG Notícias. Muito obrigado.